Olá, bem-vindos todos e todas a este ciclo de palestras promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e coordenado por mim, Ana Paula Magalhães, a partir do IMPAR, que é um grupo multidisciplinar de investigações sobre a condição humana. O título geral dessa série de eventos é Mais Educação, por favor, com ponto de exclamação no final, nos remete diretamente ao atual contexto mundial e mormente brasileiro, no qual a educação se encontra, de certa forma, abandonada em função de valores que nada têm a ver com os processos de formação e aquisição dos saberes. E também a própria educação no seu sentido figurado, não é? Os chamados bons modos, o respeito ao outro, a civilidade, enfim, a miríade que define e regula as relações em uma sociedade plural e democrática. Essa educação também está em crise, daí o jogo de palavras ao qual eu não resisti e que aparece no título. A educação, no sentido de políticas educacionais efetivas, ocupa uma posição contraditória em si no nosso país. Por um lado, ela é um tema historicamente, por outro, urgente. Um tema historicamente urgente, é uma urgência prolongada, que se prolonga, portanto, pela história. Ao menos desde a fundação da República Brasileira, os desafios da universalização da educação prevaleceram diante de uma série de políticas, não é? Em que se tentou promover algo nesse sentido ou não. E hoje, para pensar um pouco conosco, nós temos a nossa primeira palestrante, a Júlia Anacleto, que vai falar sobre a psicanálise e a impossibilidade do educar. Eu preciso só... É também um jogo de palavras, não é? É impossibilidade, mas será que é possibilidade? Enfim, eu preciso só dar uma orientação aqui para vocês, para aqueles que estão assistindo o evento via YouTube, as perguntas deverão ser enviadas normalmente para o iearesponde@usp.br, iearesponde@usp.br. Muitíssimo obrigada, Júlia, a palavra é sua. Obrigada, Ana Paula, e eu agradeço também imensamente ao grupo, ao IEA, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas reflexões, né, que eu venho fazendo nesse campo de fronteira, né, entre a psicanálise e a educação, né, enfim, minha formação básica é nas ciências sociais, né, mas, na verdade, eu logo fui trabalhar como educadora e foi a partir daí que eu entrei nesse campo de reflexão próprio da presença da psicanálise na educação, né, e é um pouco desse lugar que eu trouxe algumas coisas para dividir com vocês hoje, né. Eu um pouco assim, pensando na questão do tempo, mas não só, em também conseguir colocar, né, algumas peças aí do quebra-cabeça que eu queria começar a montar com vocês. É claro que ele vai certamente ficar inacabado. Eu fiz uma preparação escrita, né, e eu vou mais ou menos tentar me situar por ela, né, e peço para que vocês tenham aí paciência e dedicação para me acompanhar, tá? Se tiver algum problema de conexão, se vocês não conseguirem me ouvir, por favor, Ana Paula, você me avisa, tá? Porque às vezes a gente não percebe, tá? Bom, então, eu vou partir do título formulado pela organização do evento, né, desse ciclo de seminários, e buscando justamente responder a esse convite que me foi feito para falar sobre a educação a partir do enfoque da psicanálise, eu vou começar por mirar algo que me chamou a atenção no próprio título, o pedido de mais educação. E sobre esse mais, eu foco, então, a lente da psicanálise, justamente para escutar nesse pedido
algo daquilo que diz respeito aos dilemas próprios à impossibilidade do educar, né? Daí o título da minha apresentação, a psicanálise e a impossibilidade do educar, grafando aí esse entre parênteses, né? A palavra impossibilidade, justamente assim grafada, visa destacar que há sempre um impossível nas entrelinhas de toda a possibilidade de que a educação venha a ter efeitos de sujeito. Isto é, que ela possibilite a conquista, por parte dos mais novos, de um lugar de enunciação no mundo simbólico que os precede. O que eu destaco nesse pedido, do modo como eu escuto, para além das certamente bem embasadas intenções do que se pretende comunicar, e que se comunica certamente, e a introdução da Ana Paula nos mostra isso, mas para além disso, o que eu destaco é a insistência no campo da educação da lógica dos acréscimos. Que a educação esteja sempre mais ou menos fora do ponto, sobre isso a psicanálise nos permite refletir justamente a partir da afirmação freudiana de que, ao lado do governar e do psicanalizar, o educar seria um ofício impossível. Contudo, a resposta a esse impossível, e é sobre isso que eu pretendo desdobrar aqui a minha intervenção, esse debate, muitas vezes nos faz cair nas armadilhas da ilusão de uma complementação ou de uma renovação que possa vir a colocar a educação em eixos mais azeitados. Contudo, isso que Hannah Arendt chama de patos do novo, em A Crise na Educação, que incide sobre a educação de modo a fazer ruir tudo que diz respeito à tradição e ao senso comum em favor de teorias educacionais sempre renovadas, desfoca nossa atenção daquilo que a filósofa alude como sendo a essência da educação. Nas palavras dela, o fato de que seres nascem para o mundo. Assim, algo nessas respostas aos problemas educacionais parece implicar a reiteração dos mesmos problemas. Acho que sobre isso um pouco a introdução da Ana Paula também tocou nesse ponto. Diante dessa predominância da lógica do acréscimo e da complementação, como pensar então a contribuição da psicanálise à reflexão em torno das condições do educar? É sobre em torno dessa pergunta, vamos dizer assim, que eu, então, vou fazer aqui a minha exposição, né? Isso que eu falei um pouco na introdução, em três, dividindo, vamos dizer assim, em três partes, né? Na primeira, vou tentar explorar um pouco o que a partir da psicanálise a gente pode elaborar sobre isso que a Hannah Arendt chama de essência do educar. Então, poder falar um pouco sobre essa impossibilidade estrutural como condição para a emergência do sujeito do desejo. Depois, vou falar sobre a diferença entre a sustentação da impossibilidade inerente ao educar e a conjugação de uma educação impossível, né? Para isso, eu vou seguir, né, um pouco as ideias de dois autores principais, que é a psicanalista francesa Maud Manoni e o professor Leandro de La Jonquière, para falar um pouco sobre essa ideia de educação impossível, que é diferente da impossibilidade do educar. E, por último, eu queria finalizar brevemente falando um pouco sobre o que eu considero os limites da presença da psicanálise na educação, né, e a indicação de um passo ético e uma abertura apolítica. Bom, então vou pedir novamente aí que vocês se disponham a me acompanhar nesses três passos do caminho. Então, começando sobre a questão da impossibilidade estrutural do educar e como que talvez a partir da psicanálise a gente pudesse pensar alguma coisa do que seria isso que a Hannah Arendt, do campo da filosofia, que é o dela, fala sobre a essência da educação.
A formulação freudiana dos 3 ofícios impossíveis, educar, curar e governar, aparece em 2 momentos de sua obra, sem que ele se dedique exaustivamente a explicá-la nessas ocasiões. É um aforismo, que como tal sintetiza um percurso de debates e teorizações em torno da tese do inconsciente. A gente pode ter em conta que se trata de uma impossibilidade de caráter lógico. Esses 3 ofícios estariam constrangidos a trabalhar sobre um fundo de um inalcançável estrutural. Assim, a impossibilidade da educação diz respeito ao fato de que, em matéria educativa, o ponto de chegada não reitera o de partida. E, o mais importante, essa impossibilidade estrutural é o que faz com que a educação possa estar endereçada a um sujeito do desejo. Nesse sentido, o operador subjetivante da educação é a própria articulação dessa diferença entre o almejado e o alcançado, de forma a ser possível a sublimação desse resto persistente. O modo com que os adultos lidam com essa impossibilidade diz respeito ao modo como se posicionam frente ao ideal que anima o gesto de educar. Pode-se dizer que a educação tem a função de fazer advir um sujeito no mundo da linguagem, algo que não está dado por nenhuma determinação biológica, orgânica, inclusive. O bebê é, desde antes do nascimento, atravessado pela linguagem. Os outros lhe emprestam significantes que, como tal, veiculam um ideal, um dever ser. Freud, em Introdução ao Narcisismo, fala de um investimento libidinal dos pais nos filhos, essencial à constituição do psiquismo na criança, alimentado pela crença de serem as crianças depositárias de uma perfeição que eles, os pais, foram obrigados a abandonar. Assim, do olhar adulto sobre a criança, retorna a imagem de uma criança ideal que eles, supostamente, teriam sido para seus próprios pais. É precisamente porque essa imagem é ideal e não a reduplicação daquela criança que se encontra ali, ainda num estado de vir a ser na linguagem. Então, é justamente porque essa imagem é ideal que essa criatura, objeto de uma educação, se lança à identificação a essa imagem, dando início a um trabalho psíquico que lhe dá a chance de vir a ser sujeito. A identificação do recém-chegado a essa imagem lhe dá uma unidade imaginária. É isso que Lacan descreve como estádio do espelho. Contudo, não se trata apenas da formação do eu, mas da instalação de um paradoxo. Essa imagem está carregada de desejo, pois é a imagem daquilo que ao adulto faz falta. Em outras palavras, essa imagem veicula um ideal cifrado em significantes. Dada a remissão infinita do significante a outro significante, a significação desse traço com que o recém-chegado é marcado não encontra consistência ou um significado definitivo e acabado. Assim, por um lado, a educação veicula um dever ser que não está dado como potencial pelo organismo e, por outro lado, dado esse caráter instável desse dever ser cifrado em significantes, há uma abertura para a pergunta infindável sobre o que se oculta nesse dever ser veiculado. O investimento libidinal ou significante dos adultos na criança se atrela na modernidade a um sentimento de infância. Esse endereçamento da palavra está, portanto, tensionado pela ideia de uma suposta natureza infantil que o adulto inventa ao experimentá-la como perdida. Infância, então, é aqui pensada como um termo que designa essa suposição
de uma satisfação plena, num tempo conjugado como teria sido. Portanto, podemos conceber que a infância seja aquilo que existe enquanto perdido. Se, por um lado, essa suposição engendra o endereçamento da palavra à criança, porque essa se torna depositária dessa natureza perdida, pode também acabar sendo entrave à educação, se o discurso adulto rechaçar o desdobrar dessa suposição, ou seja, recusar o reconhecimento inconsciente de que isso que se busca na criança é a infância existente enquanto perdida. Do lado da criança, não havendo de fato natureza infantil que garanta o seu advento no campo da palavra e da linguagem, esse advento será o efeito de um trabalho psíquico sobre o caráter paradoxal da demanda adulta. Vou explicar. A conquista de um lugar para si no mundo adulto, mundo simbólico, está atrelada ao desdobrar da diferença entre dever ser e vir a ser, possibilitando justamente a emergência de um sujeito do desejo. Nesse trabalho psíquico, a criança vale-se do paradoxo no qual a demanda educativa se articula. Qual seria esse paradoxo? Se, por um lado, a demanda em psicanálise é sempre de complementação, e, portanto, em todo o endereçamento da palavra, há uma tendência a capturar a criança nessa imagem ideal, por outro lado, é nas entrelinhas dessa demanda que se transmite aquilo que é próprio à função significante. Em outras palavras, é na medida em que o adulto está assujeitado ao desejo que a sua enunciação é atravessada pelo deslizar da significação, isto é, por aquilo que em sua palavra aponta para um mais além de sua intenção comunicativa. Isso engendra do lado da criança uma pergunta acerca do que está em jogo na enunciação a ela endereçada para além da mensagem comunicada. Pergunta que aponta justamente para a realidade do desejo. Nesse sentido, a demanda carrega em si mesma sua própria denegação, que seria um espaço vazio no qual a criança pode se deslocar em seu trabalho de vir a ser e inverter essa demanda, formulando uma resposta carregada de singularidade, ou seja, de diferença. Em outras palavras, para que a criança conquiste para si um lugar de enunciação no simbólico, é preciso que a sua educação seja atravessada pela sustentação desse paradoxo, em que se reinstala permanentemente essa diferença entre dever ser e vir a ser. É precisamente desse paradoxo que pode emergir um sujeito do desejo, que é, portanto, o sujeito como efeito dessa diferença entre dever ser, como ideal, e vir a ser, como uma busca incessante de se dizer. É nesse sentido que Freud sustenta que o desejo se realiza enquanto insatisfeito. Ele é, portanto, pura diferença. A questão do ideal em causa na educação perpassa a própria condição humana na modernidade. A secularização da cultura instala o futuro como um tempo indeterminado, que precisa ser construído. Essa construção se dá pela busca ativa daquilo que faz falta no presente. E essa busca se orienta por uma retrospectiva, uma referência ao passado, visando encontrar novos sentidos a partir de restos do passado não assimilados na história. Daí a importância que ganha o tal sentimento da infância, por onde o adulto se enlaça à criança em busca daquilo que de sua própria experiência se decanta como algo não realizado, algo da ordem desse teria sido e, portanto, supostamente perdido. Essa percepção de uma infância enquanto algo perdido para o adulto não passa de uma ilusão.
mas que, como tal, engendra o ato educativo. A criança se torna depositária da esperança de um futuro diferente, na medida em que é vista como guardiã daquilo que ao adulto faz falta. E isso embala o endereçamento da palavra, fazendo falar o passado como o tempo em que está inscrita uma falta enigmática. Bom, dito isso, eu passo então para a segunda parte, avançando no sentido da afirmação de que a educação pode vir a ficar impossibilitada de ter efeitos subjetivantes quando o reconhecimento da impossibilidade de relação de adequação entre adulto e criança não tem lugar. Quem introduz essa afirmação é Maud Manoni, psicanalista francesa que se dedica ao tratamento de crianças e adolescentes psicóticos e autistas. Em seu livro Educação Impossível, de 1973, Manoni sustenta a tese de que, a despeito da afirmação freudiana de que educar seria uma das tarefas impossíveis, outra coisa seria tornar um fato de difícil acontecimento que a educação viesse a ter efeitos subjetivantes. Considerando que a impossibilidade estrutural inerente ao educar diz respeito a que os resultados alcançados nunca reiteram os almejados, sem alguma diferença, o que Manoni sustenta, então, é que seria precisamente a recusa inconsciente em reconhecer essa impossibilidade o que poderia levar ao que ela chama de educação impossível. Assim, a educação impossível seria da ordem de uma redução das chances dos efeitos educativos, justamente na medida em que se insista em rechaçar a impossibilidade como estrutural, ou seja, que se insista em inventar modos de tornar a educação controlável de antemão em seus resultados. O adulto, não podendo se haver com aquilo que em sua própria educação implicou uma perda, alimenta a possibilidade de uma outra educação, uma educação outra, capaz de evitar essa perda. Sustenta, assim, uma intervenção na ilusão de que o perdido tenha de fato existido. Está em jogo, então, aí a recusa da falta de uma natureza a ser perdida, implicando a tentativa de uma restituição imaginária de uma referência que só pode ser simbólica. A negação da falta como estrutural faz com que se deposite na conta da criança a possibilidade de que essa falta não exista. Essa recusa da falta de uma natureza a ser perdida está relacionada à persistência de um discurso naturalista, que acompanha a invenção moderna da infância e que ganha uma configuração especialmente problemática com a conformação do discurso médico-pedagógico ao longo do século XIX. A ideia de natureza encontra no século XVIII uma expressão moderna. Em Rousseau, a natureza é conjugada como um destino natural do homem, na qual a educação deve se pautar a fim de não corromper esse destino. Assim, o filósofo concebe uma educação negativa, em que o educador deve se eclipsar em favor da manifestação da natureza na criança. A concepção de natureza em Rousseau dá ensejo ao que virá a ser o discurso naturalista aplicado à educação ao longo do século seguinte. Mesmo assim, Manoni considera que há, na perspectiva de Rousseau, a preservação de algo da ordem de um enigma. Para ela, sua reflexão sobre a educação conjuga uma idealização, alimentando a busca pela perfeição, mas, ao mesmo tempo, um fundo de carência, que apontaria para a dimensão do impossível. Contudo, o naturalismo, assim delineado, sofre, no século XIX, mudanças significativas, na medida em que se conjuga com o nascente poder da ciência no campo médico e pedagógico. Como figura exemplar dessa mudança fundamental na ideologia naturalista, podemos evocar a experiência de Jean Itard,
no tratamento médico-moral do menino selvagem encontrado na França em 1800, com a idade aproximada de 12 anos. Esse menino, a quem Itard dá o nome de Vitor, será objeto de um programa reeducativo elaborado pelo médico pedagogo. Sem me ater aqui ao debate filosófico que anima o método reeducativo de Itard, o que me interessa é destacar o modo como ele reedita o naturalismo, assentando-o sobre certezas científicas e deixando de lado as dúvidas russonianas. A iniciativa médico-pedagógica de Itard prefigura a constituição da pedagogia como ciência positiva da educação. Nela, a dúvida e a interrogação são substituídas pelas certezas científicas, fazendo surdo a tudo que não se encaixa em seus próprios pressupostos. Como ciência positiva, a pedagogia se erige, então, sobre a certeza na capacidade de reduplicar uma suposta razão natural. A natureza passa a ser vista como uma coisa capaz de ser reduplicada cientificamente através dos métodos da experimentação. Para quem não conhece essa história da experiência da educação do menino selvagem, eu sugiro assistir a um filme que o François Truffaut fez sobre essa história, que chama justamente O Menino Selvagem. Bom, é nessa passagem que Manoni identifica o perigo de que o ideal que anima a demanda educativa tenha seus referenciais simbólicos degradados a tal ponto que venha a se transfigurar na sustentação de uma educação ideal. Não tanto por subordinar a educação, e aqui eu cito a Manoni, por subordinar a educação à imagem de um ideal estabelecido logo de entrada pelo pedagogo, mas principalmente por proibir toda e qualquer contestação desse ideal, pedindo à criança que venha ilustrar o fundamento de uma doutrina. O que Manoni, portanto, denuncia é que o projeto educativo passa a estar calcado na sustentação de um ideal inabalável estabelecido de antemão. Ela qualifica a educação conjugada sobre esse ideal imaginarizado de uma educação pervertida. Feita de certezas, se configuraria como uma educação manipuladora e ortopédica, na qual a criança ficaria fixada no lugar de objeto do gozo pedagógico do adulto. Tomando esse estudo de Manoni como ponto de partida, La Jonquière identifica na realidade educacional brasileira uma outra forma de se alcançar o mesmo que na França. Ou seja, ele localiza no discurso pedagógico hegemônico no Brasil o mesmo rechaço da impossibilidade em se equacionar o esperado e o alcançado no que diz respeito à educação das crianças. Porém, não pela via de uma demanda educativa desmedida, e sim por um deflacionamento dessa mesma demanda. O que ele aponta, então, é que, mesmo caminhando em direções contrárias, os modelos educacionais francês e brasileiro acabariam por se equivaler no que diz respeito ao rechaço da impossibilidade inerente ao educar, pondo em xeque as condições para a emergência de efeitos subjetivantes. La Jonquière cunha o termo discurso psicopedagógico, também se utilizando desses parentes no psico. Então, ele cunha esse termo discurso psicopedagógico, hegemônico na educação brasileira, o qual conjuga a seu modo a mesma ideologia naturalista, se valendo do saber da psicologia, detentora de um saber sobre a suposta lógica natural do agir da criança. Esse discurso psicopedagógico veicula a ilusão de que o ato educativo possa estar justificado pela necessidade de uma adequação a uma suposta realidade objetiva de capacidades psicológicas internas à criança em desenvolvimento. Então,
Se EITAR, o que a gente vê é a substituição da espera e da escuta pela intervenção pautada na certeza de deter o saber capaz de reduplicar a natureza, no discurso psicopedagógico é o próprio ideal que se degrada em favor de uma intervenção que visa simplesmente reiterar um suposto real da natureza da criança que não pode ser alterado, pois tudo já está dado potencialmente numa programação evolutiva, restando ao educador estimular corretamente para que tudo corra conforme a natureza manda. Com isso, Lajonquière sustenta que o discurso psicopedagógico hegemônico implica uma renúncia ao ato educativo. Essa renúncia se dá tanto no sentido de que o adulto espera, por uma certeza que nunca chega, acerca de uma intervenção que seja adequada à realidade psicológica da criança, quanto no sentido de um rechaço do desejo como operador subjetivante da educação. Na medida em que se almeja também aqui a anulação da diferença entre o ideal e a resposta do sujeito, o que implica a perda do ideal enquanto referencial simbólico. Não é à toa que esse discurso se conjuga no contexto de uma educação escolar que carrega as marcas de um simulacro. O próprio ideal de nação sobre a qual se sustenta a invenção da educação escolar aparece no Brasil como ideia fora de lugar. E, portanto, faz com que a história da escolarização no Brasil seja marcada pela reiteração das desigualdades sociais através da reedição sistemática de sistemas escolares paralelos e descompassados, feitos de tal forma a manter simplesmente as coisas como estão. Assim, a renúncia ao ato educativo seria uma das faces da educação impossível, junto com aquela apontada por Manoni. A educação psicopedagogizada se torna, então, um fato de difícil acontecimento, não tanto por conjugar uma demanda excessiva, como denunciado por Manoni a respeito do modelo pedagógico francês da metade do século XX, impedindo que a criança possa operar sua inversão. No Brasil, a demanda mesma se veria degradada, deixando de conjugar um dever ser ao qual a criança possa se lançar. E, assim fazendo, possa acabar por desdobrar a diferença como operador subjetivante. Nesse caso, portanto, a pretensão de uma educação ajustada a uma suposta lógica natural de desenvolvimento da criança acarreta que a educação acabe se revelando um fracasso anunciado. A lógica da eficiência e do rendimento é denunciada por Manoni em Educação Impossível como aquela que faz com que as instituições atuem no sentido de serem um fim em si mesmo, não oferecendo qualquer perspectiva de futuro. Enquanto os jovens estariam em busca de uma razão de viver, como ela diz, imperaria entre os adultos uma ausência de sonhos de superação. Ou, quando esses aparecem, é numa desvinculação da prática cotidiana. Nesse contexto, ela afirma que toda instituição separada de um interesse que a suplanta possui efeitos mortíferos. A ideia de instituições desvinculadas de uma perspectiva de futuro aponta para o fato de que, ao mesmo tempo que a modernidade gesta, como eu falei anteriormente, a indeterminação do futuro pela destituição da providência divina, surge com ela novas formas de determinação, em que o ideal se vê capturado nas malhas de um destino pré-estabelecido. Walter Benjamin, nas primeiras décadas do século XX, denuncia o que considera a miséria própria modernidade, decorrente justamente do progresso técnico que abala a ligação com o passado. O futuro desvinculado do passado passaria a ser um futuro não mais indeterminado, porque não mais tensionado por esse resgate do teria sido. Esses restos do passado não assimilados na história, que eu falei mais anteriormente, são entregues ao saber tecnocientífico, transformado em certezas e impedindo as indagações.
O ideal passa, então, a estar depositado nesse saber emergente da experimentação, que funciona como um saber normativo, a partir do que supõe ser o desvendamento do real pela ciência experimental. A ideologia naturalista participa desse movimento, substituindo a conjugação da falta através da referência ao passado pela ilusão da possibilidade de plenitude na adequação do agir adulto a uma suposta natureza inerente ao ser da criança. Com isso, se anula precisamente aquilo que na interrogação sobre a criança diz respeito a uma interrogação sobre o que está em causa no encontro do adulto com ela, que é a ativação do que nele faz falta. Esse resto não assimilado na passagem à vida adulta. É justamente nesse contexto que Freud afirma que os neuróticos sofrem de reminiscências, nos chamando a atenção para a insistência dos restos do passado, a despeito da tentativa de reduzi-los a um saber que lhes é totalmente alheio. A psicanálise surge, então, com o intuito de fazer falar esse passado insistente, retomando para isso algumas características dessas narrativas que Benjamin vê entrar em declínio a partir do empobrecimento da experiência e da perda da capacidade de ouvir engendradas pelo progresso técnico. O principal ponto em comum seria que se trata de uma narrativa apoiada em traços, essa que surge vamos dizer assim, no discurso analítico, né? Essa narrativa, então, seria apoiada em traços, em vestígios, que, ao terem voz, operam uma fenda no saber da ciência moderna, como aquela que visa prescindir do sujeito. É nessa fenda que esse sujeito poderia, então, emergir, ainda que como ponto de fuga. É por isso que nós podemos dizer que a psicanálise se faz presente na reflexão sobre as condições de possibilidade da educação, no sentido de abrir espaço para aquilo que no campo educativo se manifesta como resistência a esse rechaço da impossibilidade estrutural. Rechaço esse que, então, como eu procurei apontar, se manifesta, seja por aquilo que Manoni chama de furor pedagógico, quando a demanda educativa se mostra desmedida, seja pelo que Lajonquière aponta estar no cerne do discurso psicopedagógico hegemônico no Brasil, que é o deflacionamento da demanda educativa. A degradação de qualquer ideal levando à renúncia ao ato de educar. Dessa forma, a presença da psicanálise na educação opera a disjunção entre educação e pedagogia. Bom, para finalizar, eu vou então passar para a terceira parte, né, que eu disse de falar um pouco a respeito de alertar, vamos dizer assim, para os limites da presença da psicanálise na educação. A psicanálise não pode e não deve substituir a educação. Assim, se evoco aqui aquilo que a sua invenção representa no que diz respeito aos dilemas do mundo moderno, é justamente para apontar no sentido de que a sua presença na educação se justifica no sentido de reacender a questão da ética. Sem ser ela, a psicanálise, no entanto, aquela que pode responder acerca do que fazer em matéria educativa. É importante resistir ao perigo de se reproduzir, em nome da psicanálise, uma norma a partir de uma posição de saber e poder, por onde ela perde justamente a sua razão de ser no mundo. Vejamos o modo como Manoni nos alerta acerca desse limite. Então, cito aqui um trecho do livro da Manoni. Ela diz: a educação apresenta uma questão que não está em nosso poder de analistas resolver. A psicanálise, dizia Freud, pode proporcionar uma ajuda à educação, mas não poderá substituí-la. Existem, dizia ele em outra ocasião, 3 profissões impossíveis: a educação, a assistência e o governo dos povos. Poderíamos parafrasear Freud e dizer que,
numa reflexão sobre a pedagogia, a psicanálise não tem por que se substituir à política. Ela interroga uma situação e deixa a outros o cuidado de receber o testemunho do discurso analítico. O texto de Manoni funciona para mim como uma baliza. A interrogação que a psicanálise introduz no campo educativo acerca daquilo que nele mesmo insiste em ser interrogado se endereça aos adultos, e é aquela sobre o impossível em torno do qual se articula sua própria relação à criança, dos adultos. Dessa forma, a psicanálise lança a ética do desejo no mundo, porém sem garantias, porque o desejo é mesmo avesso às garantias. Assim, o cuidado de receber essa interrogação exige um passo ético, de rompimento daquilo que Hannah Arendt denuncia ter se tornado um processo automático de estranhamento do mundo. Estranhamento que faz com que o homem moderno passe a expressar seu descontentamento com o mundo na recusa em assumir a responsabilidade por ele na educação das crianças. Ao apontar para aquilo que no encontro com a criança retorna ao adulto de sua própria relação com uma infância apenas existente enquanto perdida, a psicanálise convida o adulto em posição de educador a se deparar com a falta de uma natureza a ser perdida. Isso pode operar um deslocamento fundamental da questão, reposicionando o ideal em seu aspecto simbólico. Além disso, o reconhecimento da falta de uma natureza a ser perdida é coextensiva ao reconhecimento da fragilidade como ponto de partida a partir do qual a responsabilidade pelo mundo ganha uma dimensão ética que diz respeito à necessidade de reinventar a política como modo de preservar um mundo comum. É nesse sentido que La Jonquière afirma, apoiado na reflexão psicanalítica no campo da educação, a importância de uma educação menos pedagogizada. Vou encerrar, então, com mais uma citação dele. Ele diz o seguinte: o desafio educativo releva exclusivamente da política e da ética do desejo, e não de nenhuma tecnociência pedagógica. Em outras palavras, trata-se de apostarmos em gente comum, disposta a falar com as crianças, ao invés de falar sobre elas de forma pedagógica, e convicta de que a educação está atrelada às mesmíssimas condições de possibilidade para vivermos na polis sem nos comermos uns aos outros. É isso. Espero não tê-los entediado demais. Júlia, muitíssimo obrigada, muitíssimo pelo contrário, inclusive. Tudo que você disse só nos traz mesmo oportunidades para refletir, para pensar um pouco a respeito do que nós temos feito. Eu vou receber perguntas em breve, a Sandra vai me mandar todas por e-mail, mas eu acho que eu posso começar aqui com você. Eu noto na sua apresentação uma convergência bastante grande com algumas preocupações que também são minhas e que dizem respeito à educação de uma maneira geral. É algo muito importante quando você fala dessa reedição de sistemas que a gente tem na educação no Brasil, né? De forma a manter tudo como está. Me parece que isso provém de uma espécie de naturalização mesmo de determinados modelos, e que são modelos do século XIX. E é por isso que eu fico defendendo sempre que nós estamos no século XIX, porque nós assentamos todo o nosso conteúdo identitário, daquilo que nós acreditamos que somos e acreditamos que as crianças devem vir a ser, sobre um ideal de nação absolutamente construído e que precisa, de alguma maneira, ser passado por natural, quando não existe nada de natural nisso. E, paralelamente,
essa necessidade de... Porque me parece que essa é uma outra questão, essa negação nossa em reconhecer essa impossibilidade, em reconhecer a impossibilidade do educar. Me parece que nós estamos em contínua negação o tempo todo. Ou porque nós não queremos ver, ou porque nós não vemos mesmo. E eu estou olhando aqui o e-mail para ver se a gente tem perguntas. E quando você menciona que isso é uma neurose, eu não tinha pensado nisso, porque eu estava pensando, na verdade, nos nacionalismos do século XIX, mas me parece que eles se juntam perfeitamente nessa concepção que você demonstra de uma junção de naturalismo com cientificismo, que seria o que deu a nossa educação. A nossa educação é do século XIX. Como que a gente sai do século XIX? Essa é a minha primeira questão, só como provocação e para a gente pensar um pouquinho. Então, eu acho que essa sua pergunta, ela é difícil, né? Porque também, primeiro assim, a nossa educação de quem? Qual seria essa educação do século XIX aonde, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que essa questão de se nós estamos com um modelo de educação que já não serve, que serviu em outro momento, que já não serve mais, né? Eu acho que justamente o que eu tentei falar, né, é que há aí uma relação com o passado, né, como aquilo que deve ser superado, né? Eu acho que o cuidado que eu diria que me faz pensar essa sua questão é um pouco isso, né? Assim, em que momento de que forma a gente resgata, né, o passado e não somente fica... porque quando a gente diz assim, do século XIX, quer dizer, que está atrasado, né? Mas como que a gente pensa... existe uma evolução natural da educação, né? Agora, isso é uma questão que me faz pensar o que você está falando. Por outro lado, acho que você trouxe essa questão dos nacionalismos do século XIX, né? E eu acho que, de fato, eu tentei marcar um pouco, né, trazer essas duas referências, uma referência europeia, né, e uma referência brasileira, porque eu acho que, de fato, há algo do discurso pedagógico formulado num contexto, num lugar e num tempo, né, e que de fato, colocado, né, num contexto brasileiro, né? Por exemplo, então, eu acho que essa questão do naturalismo e do cientificismo nos atravessa, né? Ao mesmo tempo, justamente, o que a Manoni está colocando com relação ao que ela observa, né, no modelo educacional francês, que talvez decorra disso que você está chamando de um nacionalismo, onde não há espaço, né, para a produção de diferenças, onde você tem uma educação que visa uma universalidade, uma homogeneidade, né? E aí a gente tem que pensar qual é o lugar da homogeneidade, né? Eu acho que a educação escolar, como um projeto nacional, né, que é isso que nós estamos dizendo, ela nasce dentro desse contexto, ela de fato traz ela traz essa questão da homogeneização, né? Mas o que eu tentei marcar justamente há uma diferença entre aquilo que a escola representa como ideal, né? Que, por exemplo, a gente pode dizer que se conjuga na ideia de aluno, né? O aluno, ele é essa figura homogênea, né? E a diferença entre isso colocado na mesa e o que surge daí como resposta singular de cada um. Quer dizer, como que é a resposta de cada um a essa demanda de homogeneização? Qual é o espaço que existe, o espaço subjetivo, o espaço inconsciente de que aquilo que eu te peço, né, não equivale à sua resposta, né? Poder colher os efeitos. Agora, o que o Leandro chama atenção na realidade brasileira para algo que seria, vamos dizer assim, o avesso disso, né, que seria justamente pelo fato da gente viver uma experiência, né, de nação
muito diferente daquela da Europa e importar essa ideia, a gente muitas vezes cai no contrário, que é que, de fato, não há estofo nesse ideal de homogeneização. Não sei se eu te respondo, Ana Paula. Sim, e eu digo que eu acho que essa educação do século XIX não servia nem para o século XIX, ou melhor, ela fez muito mal para o século XIX. Ah, O ok, meu ver é sim. isso. Concordo completamente. Eu não espero que haja nenhum tipo de evolução, porque, de fato, a gente, pensando historicamente, pensando na não propriedade, né, na não adequação, eu acho que fica bastante claro, né? E fica bastante claro a que esse projeto serviu e a que serviu também no transplante para o Brasil, né? Sem quaisquer outras considerações. Ah, sim. Não, nesse sentido, acho que totalmente. Acho que é justamente essa ideia de quais são, como que a gente herda isso que foi, né, essa conjunção de naturalismo com cientificismo, né? E a gente, então, carrega isso, né? E a pedagogia faz parte, né, dessa história, vamos dizer assim. Claro, assim como as disciplinas de uma maneira geral, né? Eu costumo dizer que a Isso. história é ensinada tal como se fazia história no século XIX, portanto, tudo aquilo que aconteceu, todas as transformações no método, na teoria, no relacionamento com as fontes que se deu no século XX, tudo isso é ignorado pura e simplesmente, né? E da mesma maneira a física, da mesma maneira a matemática e por aí vai. Eu queria, na verdade, aqui a gente não tem perguntas, eu acho que todo mundo está pensando demais, precisaríamos fazer uma outra sessão só com perguntas, viu, Júlia? Por favor. É bom, né? Então, não sei, para a gente aproveitar alguns instantinhos a mais de você, eu queria que você, se possível, desenvolvesse um pouco essa questão da psicanálise, realizando essa disjunção entre educação e pedagogia. Por favor. Sim, então, eu acho que é um pouco essa ideia, né? Quando eu fiz numa primeira parte, né, falar sobre o que seria a essência do educar, né? É para entender justamente a pedagogia, localizar a pedagogia, né? Uma disjunção no sentido de que elas não são a mesma coisa. Falar em educação e falar em pedagogia não é falar do mesmo, né? E no dia a dia a gente usa esses termos muitas vezes como sinônimos, né? E eu acho que justamente essa ideia de localizar, né, o discurso da pedagogia, como que ela surge como uma cientificização, né, como um objetivo de cientificizar a educação, né, e todos os riscos que a gente corre nessa cientificização, na medida em que ela, como vamos dizer assim, como aquela ciência que poderia desenvolver meios para alcançar um determinado fim já pré-estabelecido, né? Então, como que isso, de certa forma, coloca isso que eu chamei, né, de operação subjetivante da educação, coloca isso em questão, né? Então, é nesse sentido que eu acho que quando a presença da psicanálise na educação, marcando o que seria esses termos próprios de uma educação que possa ser endereçada a um sujeito, né? Ela acaba fazendo vamos dizer assim, ela opera esse corte e separa para a gente poder olhar as coisas, né? Não necessariamente como a mesma, né? É claro que é isso, justamente porque a gente usa no dia a dia essas palavras, não quer dizer que todo pedagogo faz isso, né? Pelo contrário, eu acho que dentro da pedagogia, e, enfim, né, dentro ali do curso de pedagogia, foi ali que eu aprendi essas coisas sobre psicanálise e educação. Então, esse debate é feito, né? Não se trata também de homogeneizar e dizer que é tudo a mesma coisa, mas como discurso, entende? Como um discurso hegemônico, eu acho que ela traz essa questão da tentativa de cientificizar a educação. Bom, Júlia. Por fim, eu acho que é mais um comentário, mas se você quiser comentar também, eu acho que isso que você nos traz, a reflexão, e eu acho que serve para todos nós, claro, e é até uma obrigação que nós pensemos a respeito disso, porque me parece que é algo que se coloca como necessário perfeitamente, assume relevância no nosso ensino superior. Nós, como professores, como responsáveis por aquilo que se chama de formação de professores, justamente é aqui
talvez, o lugar privilegiado e o lugar onde nós temos a obrigação de fazer essa discussão. Então, muitíssimo, muitíssimo obrigada, Júlia. Eu Por que favor, agradeço pode comentar. novamente. Não, acho que você tem toda a razão, e é isso, né? Acho que como eu disse, né, eu tomei contato com esse campo de reflexões, de pesquisas, na Faculdade de Educação da USP, justamente, né, onde eu fui primeiro fazendo minha licenciatura, né, e depois Eu também. Então, justamente, eu fiz a licenciatura, e ao longo da licenciatura eu comecei a atuar como educadora, né? Então, essas coisas foram se atravessando, né? E depois fiz o mestrado e doutorado na Faculdade de Educação, e acho mesmo, acho que essa discussão é fundamental, né? E acho que inclusive, na Faculdade de Educação da USP, a gente tem muitos, né, professores também que estão empenhados nesse, assim, vamos dizer assim, comprometidos, né, com a educação, vamos dizer assim. Claro. É porque nós somos os adultos, né? E, portanto, cabe a nós essa inflexão, esse movimento. Isso aí. Muito bom, Ana Paula. Te agradeço de novo. Estou à disposição para a gente seguir conversando, porque é assim, né? Assim que a gente vai fazendo, tecendo aí mais saberes e mais reflexões. Seguiremos, sim, sem dúvida. Muitíssimo obrigada novamente. Eu anotei tudo, tudo, tudo. Nós vamos voltar a conversar sem dúvida. Muito obrigada a todos que estiveram presentes nesta sessão. Eu vou pedir licença e aproveitar esses últimos minutinhos aqui, viu, Sérgio? Só para lembrar a todos que a próxima palestra desse ciclo Mais Educação, por favor, vai acontecer daqui a 2 semanas, né? Então, no dia 20 de outubro, e terá como convidada a professora Terezinha de Oliveira, que é do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá, e ela é uma historiadora de formação, ela se dedica à história da educação. Então, é disso que nós vamos falar no próximo momento em que estivermos juntos. Júlia, uma boa noite para você, muitíssimo obrigada. Sandra Cedini, você é o máximo. Eu estou aqui, a Júlia concorda comigo. Sim. Sérgio, você também é o máximo. Muito obrigada por todo o apoio, muito obrigada pela assistência de todos vocês que estiveram presentes aqui. Um abraço e até breve. Até, tchau, tchau. Tchau.